Olá, sejam bem-vindos a mais um Nutri Total Cast. Eu sou a Carol e hoje estou aqui com vocês para falar de um assunto que é super importante para nós nutricionistas e eu tô com a pessoa ideal para desmistificar muita coisa. É um desafio, mas nós precisamos falar sobre posicionamentos de nutricionista em redes sociais. Para falar sobre isso hoje, eu tô com a Sheila. Bom dia, Sheila, seja bem-vinda. Olá, gente. Bom, Sheila, sem mais delongas, né, a gente sabe que, infelizmente, como nutricionista eu posso falar das nossas dificuldades e de todos os desafios que é, né, a gente conseguir produzir conteúdo para rede social. Principalmente porque nós não saímos da faculdade preparados para isso, a gente recebe o mínimo de instrução possível e cada conselho, né, determina algumas regras aí para sua região. Bom, falando sobre isso, né? O que o nutricionista precisa saber para se posicionar nas redes sociais? Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Sheila, sou analista de marketing aqui do Ganep Educação e do Nutri Total. Sou formada já em publicidade há pelo menos uns 3 anos e trabalho na área há uns 5 anos. Então, é muito doido porque as pessoas falam assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. É um mundo muito grande e tudo muda drasticamente de um dia para o outro. Só que é o que eu falo assim, dá um passinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez, tenta uma coisa e depois você vai escalonando conforme você for se habituando a criar esses conteúdos. Porque o mundo da mídia social é muito grande. A gente sabe o trabalho que a gente tem aqui, são muitas coisas, muitas pontas a serem feitas, desde e-mail, rede social, gravação de vídeo, são muitas pontas. Então, para você que tá começando agora, inicialmente, eu falo assim, vamos lá, um pezinho de cada vez, olha onde está o seu nicho primeiro, qual é o seu objetivo, o que você quer trazer. Porque a gente fala, tem diferença quando eu falo para nutricionista hospitalar e nutricionista clínico. Porque o seu público está em lugares diferentes. Sim. Nutricionista clínico, em grande maioria, a gente vê as pessoas em Instagram, Facebook, o seu nicho está mais voltado para essas redes sociais. Enquanto quando eu falo com nutricionista de terapia nutricional, nutrição hospitalar, o seu nicho é o hospital, então você tem que falar com as empresas. Então você tem que estar mais focado no LinkedIn. Sim. Então esse é o primeiro ponto que eu dou de dica para vocês. Então escolher o nicho ali, saber qual vai ser a rede que você vai se posicionar. Exatamente. Sheila, outro ponto que a gente percebe muito é que a rede social hoje ela é como se fosse o nosso currículo, né? Eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar ali o que eu faço, minhas experiências, como eu, né, me posiciono ao mundo em relação a temas que estão em alta, temas polêmicos. Então, o que você acha a respeito disso? É de fato um currículo? Eu preciso realmente mostrar ali o meu dia a dia, as minhas atribuições, todos os meus conhecimentos? Queria que você comentasse um pouco a respeito. Eu acho que um dos primeiros erros das pessoas é misturar muito a vida pessoal com a vida profissional. A gente tem que ter um pouco juntar um pouco desses dois pontos, mas você não pode trazer toda a sua vida pessoal para a sua vida profissional. Então, a primeira coisa que eu falo é, separa um pouco esses mundos. Quando a gente fala de Instagram, eu falo para as pessoas sempre, tem uma conta profissional, tem uma conta pessoal. Não junte elas. Não que você não possa trazer a sua vivência pessoal para o seu profissional. Mas tudo tem que ser pensado em estratégia. Eu tô trazendo aquela minha vivência pessoal para quê? Né? Eu quero gerar uma empatia, eu quero que a pessoa se sinta mais próxima de mim. Tudo tem um ponto. Então, assim, separa isso, entende o seu nicho. Fala assim, um exemplo que a gente dá muito aqui é, por exemplo, no Nutri Total para Todos, a gente traz muito, faz receitas para as pessoas ver no dia a dia como colocar aquilo em prática, porque é juntar minha vida pessoal com como eu coloco isso em prática no meu dia a dia, né? Para eu me sentir mais próximo de você como profissional. Ah, que legal. Eu acho que isso é super importante mesmo. Acho que a palavra estratégia, ela vem muito de acordo, porque não pode ser aleatório, como você coloca, né? Eu percebo muitos profissionais fazendo isso, né? Trazendo um pouco da sua realidade, principalmente para consultório, da sua prática de atividade física, do seu consumo alimentar, da sua rotina ali, né? E essa relação, né, com o lifestyle, né, que a gente costuma dizer. É pra não ficar muito aquele negócio engessado, que eu só tô trazendo material, só tô explicando qual é o benefício de alguma coisa. Eu falo assim, no dia a dia eu também coloco em prática o que eu tô te passando como profissional. Isso é muito importante. Eu acho que eu gosto muito também dessa pegada aí, dessa estratégia. Bom, e continuando, né? Pra quem tá aí iniciando nesse mundo novo, qual é a dica que você
que você, né, dá, que você recomenda para quem vai começar na rede social? Quem tem um perfil pessoal, o que que faz, começa do zero, cria um novo, vale a pena postar? Você já falou, né, da vida pessoal e trabalho separada na estratégia, mas qual outra dica você traz aí para quem tá startando agora? Para quem já atende, mas realmente não levava muito a sério essa história de rede social. A gente percebe hoje que muitos pacientes, né, procuram profissionais na rede social. Eles vão lá, né, ter como referência. Então, qual seria a dica aí para quem precisa começar? O primeiro ponto é você pensar onde essa pessoa vai te buscar, né? Quando eu falo de nutricionista clínico, ele vai te buscar onde? No Google, no Instagram, ele vai querer ver o seu trabalho antes dele te contratar. Então, por exemplo, quando a gente fala de Instagram, criar conteúdos que auxiliem essas pessoas no dia a dia, desde carrossel, reels, postar stories, trazer materiais de auxílios, porque isso você vai criar uma autoridade dentro da rede social. Então, você vai mostrar, você tá falando com uma pessoa que não te conhece, sim. Então ela tem que conhecer o seu trabalho, ela tem que ver que você sabe do que você tá falando. Então, e no Google, se você tiver um lugar físico, por exemplo, as pessoas buscam, elas estão mais propensas a fechar negócio quando elas buscam pelo Google. Então, ter um Google Meu Negócio, colocar sua localização lá no mapa, isso faz toda a diferença. Isso já ajuda você a ser mostrado e identificar que você existe ali naquela região. Legal. Porque você tem muitas pessoas concorrendo com você. Então, você tem que pensar que a rede social, principalmente, é a sua porta de entrada. Então, ela vai olhar seu perfil, ela vai ver os feedbacks. É legal você trazer feedback de pessoas que você atendeu, fazer conteúdos, postar algumas coisas do seu dia a dia, colocando as coisas em prática. E assim, a gente fala de ferramentas também que podem te auxiliar nesse processo. Desde o Canva, né? Porque a gente fala, ninguém é profissional, assim, quando você tá começando... Do marketing, né? Da publicidade, das mídias sociais, então você né? fala assim, meu Deus, como que eu vou criar uma arte? Como que eu vou criar uma cópia? Eu não sei por onde eu começo, né? Então, eu dou uma dica, principalmente pra quem tá começando, usar o Canva. Legal. O Canva é uma ferramenta muito completa, principalmente pra quem tá começando. Ele tem ferramentas já prontas, ele te dá muito auxílio pra ter criação de vídeo e criação de imagem. Então, copy. Olha o que o seu concorrente tá fazendo. Só pra explicar aqui pra quem tá começando, o que é uma copy? Às vezes a gente fala alguns termos e as pessoas ficam, oi? Marquetês, né? Marqueteira. A copy é o texto que você leva no seu conteúdo, desde o texto que vai na sua imagem, desde o texto que vai acompanhar essa imagem. Isso a gente chama de copy. Até a copy, ela tem uma estrutura estratégica pra isso. E a gente entra em outros termos também se a gente for falar dela, porque tem um jeito que você escreve pra a pessoa ler mais rápido e assimilar a informação. E outro termo que ela me ensinou também, que é uma coisa chamada chamada pra ação. Chamada pra ação, muito importante, você sempre tem em todos os posts, porque você quer que a pessoa faça alguma coisa. Quando você fala de engajamento, eu quero que a pessoa curta, que ela comente, que ela compartilhe, que ela conte a história dela, que ela salve. Então, você sempre termina assim, então, conte pra mim, tipo, o que você achou desse conteúdo? Legal. Como você colocou isso no seu dia a dia? E você falou de um termo muito legal, assim, né, até pra complementar, que é engajamento. Tem duas coisas que eu quero perguntar aqui nessa fala da Sheila, que eu acho que vai ser super legal pra vocês. Então, primeiro, por que é que eu preciso de engajamento? O que é mais importante hoje, pensando, né, em rede social como o Instagram, que eu acho que é onde o nutricionista ainda tá mais forte? Sim. É mais importante número de seguidores ou essa história desse engajamento? O que é esse engajamento e por que ele é importante pra gente? Número de seguidor, assim, é mais... A gente fala que é muito mais pra polir o ego da pessoa do que realmente pra trazer alguma coisa. Porque se eu tenho número de seguidor e eu não tenho engajamento, ele não vale de nada. Eu preciso que as pessoas interajam no meu conteúdo, que elas curtam, que elas comentem. Então, assim, pensem no ponto. Em cada post, eu preciso que ela tenha uma interação. Legal. Foquem nisso, né? Em trazer essas pessoas. Porque às vezes tem gente que curte seu conteúdo e nem é seu seguidor. Então, assim, eu quero tracionar essa pessoa, eu quero que ele siga um caminho pra no final ele falar assim, nossa, eu quero muito passar com essa pessoa, eu quero que ele seja o profissional que vai me atender. Legal. Então, vocês têm que pensar nesse ponto. E o principal, o cliente. Ele tem que ser meu cliente no final. Então, não adianta eu ficar gerando muito conteúdo se não tá falando com ninguém, eu não tô convertendo cliente no final. Legal. Tem que ver número de pessoas que entraram na sua base de clientes. E falando de conteúdo, Sheila, tem algum conteúdo que, assim, eu vou apostar em conteúdo, porque a gente vê muitos gurus, né, na internet. Sim. Faça só Reels, faça só carrossel, ou só publique stories, 10 stories por dia.
Tem algum segredo? Tem alguma pílula mágica? Varinha de condão? O que é isso? Sobre conteúdo, o que é de fato que eu devo produzir? Realmente é só Reels? Realmente é só carrossel? É foto? O que o Instagram aceita melhor? O que vai melhor? Não existe regra, tá? O fato é, não existe regra. Se alguém chega pra você e fala assim, não, você tem que fazer só isso. Não. Teste. Teste, no marketing digital, você vai sempre escutar as pessoas falando testa. Porque nada é uma ciência completa lá dentro. Porque o que funciona pra você não funciona pra mim. O que meu público... Às vezes, a gente pode ter um público muito parecido, mas o meu, ele gosta muito mais de Reels e o seu, ele gosta muito mais de carrossel. Legal. Tem, assim, as ferramentas dão algumas análises falando conteúdos que estão... estilos de conteúdos que estão mais em alta. Atualmente, são os carrosséis e os Reels. Mas isso não quer dizer que isso é uma ciência exata para todo mundo. Então testa, vê se o seu conteúdo vai legal. Às vezes você faz até um carrossel, mas você fala assim, nossa, não teve um engajamento legal. Só que aí você faz o mesmo carrossel, só que de uma outra forma, e ele tem um engajamento ele vai bem. Então, às vezes é o jeito que você estruturou ele que não atraiu a pessoa. Mas se você pegar o mesmo conteúdo e reaproveitar de outra forma, às vezes ele vai bem. Isso é tudo teste. Então, inicia tendo também uma periodicidade. Ela é muito importante. Posta pelo menos umas 2 vezes por semana e depois você vai escalonando. Então, 2 vezes na semana eu posto 2 carrosséis. Sempre naqueles mesmos dias, tá? Porque isso ajuda a ferramenta a entender o algoritmo da sua conta. Legal, legal. E falando, né, de ferramenta, como é que eu posso fazer essas análises? Então, começo a postar, tô postando 2 vezes por semana. Como é que eu analiso pra ver se vai bem, se não vai? O que tá acontecendo ali dentro? Onde é que eu olho tudo isso dentro da ferramenta? As ferramentas, eu vou voltar mais pro Instagram, né? Que é a ferramenta que a gente mais usa ultimamente. Tanto o Meta, no geral, que é a empresa que é dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, eles têm uma área chamada Insights dentro da Meta. Então, você vai lá procurar Meta Insights, que vai pegar todos os dados da sua conta e ela vai trazer desde a faixa etária do seu público-alvo, os seus posts mais curtidos, ele traz essas métricas, mas você também consegue ver isso dentro do Instagram. Se você clicar no seu post e for em Insights nele, você consegue já ter alguns dados. E isso é muito importante para você ver quanto que ele alcançou e o quanto de número de engajamento ele trouxe. Então, não adianta eu ter um alcance muito alto se o meu engajamento é baixo. Isso quer dizer que eu não tive o sucesso que eu queria, né? Legal. Porque a gente fala, o engajamento é o primordial para eu saber se meu conteúdo foi legal. Ah, legal, Sheila. E se eu te pedisse agora um passo a passo, né, para quem tá começando aí, de como fazer para se posicionar na rede social, quais itens, né, você daria aí como um passo a passo para quem vai aí iniciar a rede social? A gente já fala assim, meu Deus, é muita coisa, mas calma. Vamos pensar em uma rede social só. Então, como eu normalmente faço, eu acho que isso pode agregar para vocês. Eu elenco os assuntos que eu quero falar, qual é o público que eu quero falar, quais são as principais dores desse público, porque, assim, como nutricionista, você tem muitas barreiras dentro do mercado. A pessoa chega já com várias dúvidas e você pode já auxiliar ela antes dela chegar no seu consultório com essas dúvidas. Então, elenca essas dores, vê os materiais que você vai utilizar, faz uma coisa que a gente chama dentro da publicidade, que é brainstorm. Explica aí o que é brainstorm. Chuva de ideias, que a ideia é não ter uma coisa concreta, é você jogar várias ideias aleatórias para você tirar um insight dentro disso, não há uma regra dentro dela. Legal. Deixa a sua cabeça fluir. Uma dica que a gente utiliza aqui é usar post-it para essa chuva de ideias. Eu adoro essa parte criativa do processo. Rabisca num caderno, cria esboço das coisas. Faz um editorial. O principal, para você manter uma constância, é muito importante você ter um editorial, você criar uma planilha que você coloca os dias da semana que você vai criar, quais são as hashtags para aquele assunto que você vai utilizar. Legal. E tem um checklist, né? Tipo, para esse post, eu preciso fazer a arte, dei um check. Preciso fazer a cópia, dei um check. E criar esse hábito. Então, todo dia você olha, todo dia você cria o conteúdo, até virar isso automático. E você falando isso, até um adendo que eu quero dar, é um processo trabalho. Tem trabalho envolvido, né? Você precisa de dedicação e horas dedicadas durante uma semana pra poder conseguir criar tudo isso, né? E as pessoas acham que assim, é só, eu fiz um post aqui e postei. Não. Ninguém sabe o que tem por trás de todo o processo. Tudo tem que ser pensado, né? Só pegar e falar assim, tirei uma foto, postei, fiz uma frase bonita. Se você não sabe com quem que você tá falando, você tem que pensar qual é o objetivo. O que você quer trazer com aquele conteúdo? Estratégia, que eu sempre falo. Pensem na estratégia do seu negócio macro, micro, junta tudo. Legal. E mais alguma dica?
Você pode. Uma coisa que eu também faço é, além de olhar os concorrentes, eu salvo muito as ideias. Eu vi um post, nossa, eu gostei desse post, salvo. Pode ser não do meu nicho, mas em algum momento ele pode me dar uma ideia para criar um conteúdo. Então, olhe os outros mercados também e fique atento ao mercado do marketing digital, porque isso muda constantemente. E não necessariamente só de nutrição, conteúdos de outros segmentos que você pode aproveitar ali o gancho e ter uma criatividade para criar o seu. Às vezes a estrutura que a pessoa usou, você fala, nossa, eu poderia usar essa estrutura de uma outra forma. Você pode ter umas ideias, então fiquem atentos, olhem tudo como um todo, né? Não fica só olhando porque você perde ideia, você entra no cotidiano, né? Então... Sim. Perfeito, Sheila, acho que a gente conseguiu resumir aqui nesses 15 minutinhos muita coisa legal. O mundo do marketing digital, ele é muito amplo. Muito. Cada rede social, como a Sheila falou, tem a sua vertente, tem o seu posicionamento, tem a forma de comunicação, tem a sua fala ali dentro, né? Então, precisa estudar um pouquinho desses canais, ver onde você se encaixa, o seu perfil, o seu nicho, para você se posicionar. Mas eu já quero agradecer a Sheila por essas dicas imensas. Eu acho que isso dá aqui uma pincelada e um gostinho para você que tá em casa conseguir se posicionar e ir para cima do mercado. Precisa estar na rede social, gente. Hoje não tem mais como fugir. E rede social, né, Sheila? Não significa que você vai ficar dançando ou que você vai fazer coisas ali que possam parecer pra você que não fazem sentido. Na verdade, não. Pelo contrário. Você vai se posicionar com estratégia, com a sua fala, com a sua forma de agir, forma de falar. Sim. E o posicionamento que é muito pessoal também, né? Bom, Sheila, obrigada pelo esse bate-papo, acho que foi super rico, muito obrigada mesmo. Para vocês que estão em casa, eu quero agradecer também a participação, agradecer mais uma vez você. Obrigada, gente. Bom, e se você tiver mais dúvidas aí, né, pessoal, continue então seguindo os nossos canais. Eu acho que é um canal do NutriTotal, onde você tem várias inspirações para produção de conteúdo. Lembrando que nós temos o canal NutriTotal Pro e NutriTotal para Todos, que você pode aí ver como nós nos posicionamos, às vezes com a mesma temática, para públicos diferentes. Bom, esse episódio então fica por aqui. Eu agradeço a você que nos acompanhou. Aproveito e já falo para vocês seguirem aqui, né? Aperta o sininho aqui, sigam, se inscrevam no nosso canal. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.